A respeito do livro O Voo da Guara Vermelha, bom, primeiramente é um livro muito maravilhoso, muito fascinante, de escrita muito facilitada, fácil de você entender, de compreender, é, vendo em relação aos outros livros, né? Mesmo eu não já tendo comentado em sala de aula que não tinha muita assim proximidade com os livros, mas eu confesso que esse, assim, eu já li outros livros e tal, mas esse, sem dúvidas, assim, até agora, foi um dos mais lindos que eu já li, que eu tive a oportunidade de ler até o momento. Muito, muito bom. E emocionante demais. Vale muito a pena ler. E sobre Rosário e Irene, a história é muito linda, do começo ao fim. O fato de Irene e Rosário serem duas pessoas assim muito sofridas na vida, que passaram por muita, muita coisa na vida, desde a infância até a fase adulta. Não tem como não, você ler esse livro e não se sentir de alguma forma emocionado. E uma parte que eu achei muito interessante foi logo no início, quando o Rosário contou a história dele na infância, de que uma professora, que inclusive se chamava Rosália, foi daí que surgiu o nome dele, por quem ele era apaixonado, mesmo que sendo criança. Mas ele, quando ele viu a esperança chegar lá onde ele morava, a esperança de poder aprender a ler e escrever com a chegada da professora, tomou conta dele, só que infelizmente ele não pôde, né, realizar. Tantas vezes aparecia alguma oportunidade para ele aprender a ler, ter a oportunidade de ler e escrever, só que sempre dava errado, né? Até que em um certo ponto ele encontra com Irene, por um acaso, encontra com ela, e daí começa a troca, ele contando histórias de sua vida para ela e ela, em troca disso, ensinando ele a ler e escrever aos pouquinhos. Mesmo que ela assim, que eu percebi que ela tinha bastante medo de ele não voltar. Simplesmente encontrar outra pessoa e tal. Aquela insegurança dela, eu notei bastante no decorrer do livro. Bastante segurança da parte dela. Por ela ser... Por ela estar doente, por ela ser prostituta. E a gente pode ver, né? São dois personagens que refletem perfeitamente o papel de muitos na sociedade atual, né? Na realidade. Muitas pessoas são Rosário e muitas pessoas são Irene na realidade desse mundo, dessa sociedade tão injusta com a maioria das pessoas, né? Principalmente as pessoas mais carentes, assim. É bastante emocionante essa história, porque reflete pessoas da minha própria família mesmo. Na minha família tem muitos Rosários, muitos. E a vida dele foi muito, muito sofrida. E mesmo ele tendo essa vida sofrida, ele nunca perdeu a esperança do que ele realmente tem aquela vontade de aprender a ler e escrever. E a partir do momento que Irene e Rosário se encontram, começa a acontecer aquela troca, aquela amizade, primeiramente aquela amizade entre os dois e aquela alucinação de Irene por pensar, por querer que ele fosse Romualdo, o grande amor da vida dela, né? Que até na hora de sua morte teve alucinações com ele, ao invés de chamar Rosário, chamou Romualdo, Rosário. Mas assim, no decorrer da história, a pessoa é óbvio que a pessoa percebe que teve aquela troca. Rosário passou para Irene mais um pouquinho do gosto do que é viver. E em troca disso, Irene dava o que ela sabia. O pouco que ela sabia, né? De ler e escrever. E a partir dessas trocas entre
entre os dois, né? De um contar histórias e do outro ensinar, ler, escrever todas as noites. A gente vai percebendo, né? Que Irene, com aquela desesperança que sentia por além de ter uma condição de vida, né, que ela vivia, né, de viver aquela vida que ela vivia, além disso ainda estar doente, né, ter AIDS, ter a sua vida por um fio, sem a esperança assim de poder viver por muito tempo. E Rosário traz justamente isso para Irene, há um pouco de esperança que faltava nela, um pouco de confiança que faltava nela, de autoestima que faltava nela. Tanto é que ela até pensava que quando ele ia embora, ela até pensava, se perguntava, será que ele vai voltar? Será que ele volta? A história, o romance de Irene e Rosário é muito, muito, muito bom, muito simples. A forma, a escrita também, muito facilitada, de fácil entendimento. Eu acho que qualquer pessoa que pegar o livro vai ler perfeitamente bem, entender perfeitamente a história. E é bastante emocionante, né? Ter uma realidade em história, em formato de história, de dois personagens que são tão reais, tão reais. E a esperança de Rosário me comoveu. Tanto é que eu até fiquei emocionada pela, assim, né, no decorrer do livro, aquela alegria, aquela esperança que ele tinha ainda de um dia aprender a ler e escrever. E o prazer que ele tinha em contar as histórias, todas as histórias que ele contava. E Rosário tinha tudo para ser uma pessoa completamente diferente do que ele é. Tinha tudo para ser uma pessoa ruim, uma pessoa ingrata, uma pessoa egoísta, que reclama de tudo, mas ao contrário disso, ele sempre manteve a esperança de um dia poder realizar o seu sonho, né, que era de ser alfabetizado, que era de aprender a ler e escrever, para poder sair por aí, mundo afora, ser livre como um pássaro, para poder ler, contar suas histórias, que diga, né? E o que me chama a atenção é que hoje em dia, a pessoa parando para pensar, analisando, depois que lê o livro, a pessoa pensa, né? Quantas pessoas não tem tudo na vida, tem assim, uma vida boa, uma estabilidade boa e ainda são ingratos, reclamam. E Rosário não tinha nada, não tinha nada. A única esperança dele era poder aprender a ler e escrever. E mesmo com tantas coisas que ele passou em sua vida, desde sua infância a, até adulto, tudo que ele passou, ele nunca perdeu aquela alegria, aquela esperança que ele sentia de aprender a ler e escrever. Sempre foi uma pessoa boa, uma pessoa sonhadora, uma pessoa feliz, independente da vida que levava, a vida sofrida que levou e levava ainda, né, por ser pedreiro e tal, essas coisas. E o que ele passou para Irene foi justamente a vida que ele tinha, o sonho que ele tinha. Ele, de certa forma, passou para ela o desejo de viver mais, independente da doença de Irene, né? E tanto é que ela ficou mais feliz, né, desde a chegada de Rosário em sua vida. Foi isso que eu realmente tive essa percepção do livro, né? Gostei muito, muito, muito. Eu vou ler com certeza outras vezes, porque eu sou dessas. Que quando eu realmente gosto de alguma coisa, eu pretendo ler muitas e muitas vezes. Não me canso jamais. É um livro muito, muito bom. Muito incrível. Que linguagem fácil, de fácil compreendimento, de fácil entendimento. Uma linguagem simples, muito, muito boa. Me encantei do começo ao fim com a história. Apesar do final, né, que eu não esperava, eu tinha a chance, a esperança, um pouquinho de esperança de que eles dois pudessem viver um pouquinho a mais esse amor entre dos dois, né? Mas enfim, é isso. Eu gostei muito. A linguagem poética também é um livro muito, muito bom.